Muito boa noite a todos os amigos, a todas as amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham a partir desse momento. São exatamente 19 horas e 2 minutos e nós estamos começando aqui pelo GCEB, em transmissão simultânea também pela Web Rádio Fraternidade, pelo IGESE e pelo Centro Espírita Lar de José. Mais um encontro que vai nos causar emoção, alegria, principalmente porque nós temos a presença de mais um amigo muito querido dos nossos corações nessa noite, que é o encontro da nossa série Boa Nova, baseado na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier. E na noite de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, onde nós temos o título, o tema Jesus e o Precursor. E para falar conosco, realizar o encontro da noite de hoje, nós temos o amigo querido, Rafael Siqueira. Seja bem-vindo, amigo. Muito boa noite, querida Milena, queridos amigos que já estão nos acompanhando pelas mais diversas redes sociais. Que alegria estar com vocês. Recebam todos aí o meu abraço. Eu gostaria que fosse um abraço físico, mas é um abraço virtual recheado de muita emoção e com votos de saúde, de alegria, de muita paz, rogando a Jesus que nos envolva a todos em muita paz. Que assim seja, amigo. Nossa gratidão e nossa alegria por você estar aqui com a gente. Eu conversava com o Rafael um pouquinho antes, que nós somos do estado do Rio de Janeiro, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, o Rafael está na cidade de Niterói. Estamos separados apenas pela Baía de Guanabara e através da ponte Rio-Niterói seria fácil o encontro, amigo. Mas aonde a espiritualidade promoveu esse primeiro encontro, aonde nós nos conhecemos, em Goiás. Por quê? Mesmo sem sair de casa, nós nos conhecemos no trabalho Comece pelo Começo, da Federação Espírita de Goiás, e foi uma alegria imensa para o nosso coração de conhecer nesse ano tão difícil de pandemia, mas também com momentos de alegria, que são os amigos que chegam, os amigos que nós reencontramos, os amigos que nós encontramos. E eu diria, amigo, que você é um amigo que nós reencontramos. Tamanho carinho, tamanha afinidade de todos nós aqui do GSEB, que ficamos, todos nós, felizes quando você aceitou o nosso convite. Então, seja muito bem-vindo nessa noite, viu? Olha, pode ter certeza que eu estou muito feliz por encontrar você, seu Pedro, Dona Elaine, os amigos do GESEB e poder estar nessa noite. Se tem alguém que deve agradecer, sou eu por estar aqui, podendo falar do Evangelho de Jesus, falar dessa obra Boa Nova, lembrar de Humberto de Campos e poder partilhar esses momentos de espiritualidade e de vida. Eu queria dar boa noite também para os amigos que estão aqui, que irão nos acompanhar. A Cleo, que está aqui, amiga, trabalhadora do GSEB. Regina Camargo, também trabalhadora. A Solange Guerrar, viu, Rafael? Ela é daqui do GSEB e acompanha todos os episódios da série. A nossa amiga Dora. O Robson está aqui, ó, lá dos Estados Unidos, imagina, ele está aqui acompanhando. Marília, nossa amiga Marília, que durante a semana eu falei que ela estava na ansiedade da chegada do seu neto, Miguel, e Miguel chegou. É um bebê lindo. Eu falei para ela, amiga, seu neto é um bebê grandão, bonito, forte, cheio de saúde. Então também damos as boas-vindas para o Miguel. Ó, meu pai está desejando boa noite. Nosso amigo André Luiz, também aqui do GSEB. A Beatriz Cecília, que está aqui nos acompanhando. O Edson Lira, a Gisele Raik, a Beth Campos, que nos acompanha de Muriú, litoral norte do Rio Grande do Norte, Marlene Cavalcante, Rosilene, que nos acompanha lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Não poderia faltar o Marcos de Carvalho, que está aqui nos acompanhando. E é isso, os amigos que estão chegando, né? Eu gostaria de dizer para os amigos que o Rafael fará uma primeira fala, nós vamos deixar o Rafael, ele apresentará o tema para nós, e depois, finalizando o tema, nós voltamos e vamos conversar com o Rafael sobre essa passagem tão linda do Evangelho. Então, deixem seus comentários, deixem suas perguntas, vamos compartilhar, vamos aproveitar desse momento com o nosso amigo Rafael. Mas antes de partirmos para o estudo,
Eu convido todos os amigos que estão conosco para que façamos a nossa prece inicial, respirando fundo, fechando os nossos olhos, em sintonia com o professor Eurípides Barçanufo, orientador da nossa casa, e que nos acolhe nesse momento, nessa grande sala de aula, aonde ele amparará e trará as grandes inspirações ao nosso amigo, querido irmão Rafael, e toda a espiritualidade, o protetor espiritual do nosso amigo, o mentor do encontro da noite de hoje, todos unidos numa só corrente, em benefício de cada um de nós, para que tenhamos os nossos corações tocados, a nossa mente possa renovar os pensamentos e possamos, a partir desse momento de comunhão, renovarmos ânimo, força e perseverarmos com esperança nos nossos corações no caminho ensinado por Jesus. Por isso agradecemos a Jesus por essa oportunidade grandiosa de união entre corações que se amam e que buscam juntos o conhecimento do seu Evangelho, Mestre, à luz das nossas vidas, por ser a lei divina. Então, gratos à misericórdia de Deus nosso Pai, que nos permite momentos como o de hoje, nós te pedimos então, Pai, a permissão para iniciarmos o nosso encontro, dando juntos graças a Deus. Rafael, meu amigo, nós vamos deixar você e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos aqui nos bastidores acompanhando a tua fala. Um beijo grande, até já. Outro beijo. Bom, já que a Milena já cumprimentou a todos que estão aqui no nosso chat, muito boa noite mais uma vez, que Jesus possa estar conosco, que os benfeitores da espiritualidade possam nos intuir e estar com cada um de vocês, nos vossos lares, com os seus familiares. E eu quero repetir aquela frase de Simão Pedro no alto do Tabor, quando Jesus se transfigurou. Como é bom estar aqui. Como é bom estar entre amigos. Como é bom estudarmos o Evangelho de Jesus, ainda que a noite se faça a mais escura. O Evangelho prossegue sendo essa luz que nos redime, que nos mostra os passos e que nós possamos, de mãos unidas, seguirmos em frente. Sempre que sou convidado a falar dessa obra, que é uma das minhas obras preferidas, Boa Nova, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Humberto de Campos, eu me lembro do grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, lá na minha querida Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, quando eu, um jovem, 17 para 18 anos, com ímpetos suicidas, passando as mais variadas dificuldades, eu passei em frente, e uma voz no meu íntimo, entra, meu filho. E eu pensei, não, mas eu não posso entrar, eu sou católico, como é que eu vou entrar numa casa espírita? E a voz novamente, entra, meu filho. E eu olhei, grupo da Fraternidade Espírita. Não, não posso entrar. Minha mãe é católica. O que as amigas de minha mãe vão dizer se eu entrar numa casa espírita? Até que eu entrei. E pude lá dentro relembrar Simão Pedro no alto do Tabor. Como é bom estar aqui. Como é bom estarmos numa casa espírita. Como é bom estarmos num grupo virtual, falando para corações amigos, nossa voz repercutindo aí pelas redes sociais, na proposta de Jesus e seu Evangelho. E aquela era a casa espírita de Humberto de Campos, onde eu pude estudar Kardec, refletir nas lições de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles, mas, sobretudo, nas lições de Humberto de Campos, que era o patrono da casa. E uma das primeiras obras que me foi apresentada foi essa, do escritor maranhense, dos rincões do nosso Brasil, nascido no ano de 1886, mas que radicou-se no Rio de Janeiro, porque ele foi aos 33 anos eleito para a Academia Brasileira de Letras. Gente, e não foi pouca coisa, porque ele foi considerado o príncipe dos prosadores brasileiros, porque tinha um estilo incomparável. Ele teve acesso à obra de Francisco Cândido Xavier,
ainda encarnado, e ele, com a sua argúcia, com a sua forma de entender as coisas, um grande literato, olhou e não vociferou como amigos de então da Academia Brasileira de Letras, mas ele pensou, bom, se Chico Xavier está escrevendo dele ou psicografando esses vários poetas, eu não sei, mas eu sei que ele consegue reproduzir Castro Alves, Queiroz Junqueiro e vários outros poetas do Brasil e do exterior, porque ele já era um grande homem. Desencarnou em 1934 e já em 1937 volta pelo Chico Xavier e escreve a sua primeira obra, Crônicas de Além Túmulo, agora uma obra psicografada, dando-se conta de que aquela dúvida que ele tinha quando ainda encarnado, se Chico escrevia dele próprio ou dos espíritos, agora já não existia dúvida mais, porque ele tinha certeza, pois que ele volta enquanto espírito de um casarão do lado de lá, porque é a sua primeira crônica, em Crônicas de Além Túmulo, escrevendo pelas mãos amoráveis do médium mineiro. E aquela obra se segue, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que nós devemos reverenciar como um cântico de exaltação ao nosso Brasil e às promessas que nós temos para o nosso país. Uma terceira obra, Novas Mensagens, até chegarmos nessa que é a quarta obra, e talvez, pelo menos para mim, a Magnus Opum, a obra magna de Humberto de Campos na psicografia de Chico Xavier, porque aqui, como um grande repórter de Além Túmulo, como alguém que se faz um jornalista que vai às fontes do Evangelho de Jesus para nos trazer fatos que Mateus não trouxe, que Marcos não trouxe, que Lucas passou despercebido, que João, o apóstolo querido de Jesus, e que escreveu no final do seu evangelho. Bom, se eu fosse narrar tudo o que Jesus falou, as pessoas que ele curou, não teria espaço, faltariam os evangelhos. Mas Humberto de Campos vai e mergulha naquele éter da espiritualidade para nos trazer as 30 lições do livro Boa Nova, porque são lições que falam não a corpos mortais, mas falam a espíritos imortais, espíritos que têm sede do Evangelho de Jesus. Então, quando abrimos essa obra, é como se estivéssemos abrindo a caixa de um remédio, porque cada lição é um precioso comprimido para algum problema, para alguma dificuldade, a começar pela própria introdução, na escola do Evangelho. Quando Humberto de Campos nos dá 2 dicas de como doravante será a sua forma de escrever. E eu, antes de entrar na lição que me será tema da palestra da noite, eu quero destacar 2 frases da introdução na escola do Evangelho. Quando Humberto de Campos nos diz da seguinte forma: meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Porque, vejam, enquanto encarnado ele era, membro da Academia Brasileira de Letras, príncipe dos prosadores brasileiros, ele escrevia para agradar. Porque, em verdade, um escritor vive da venda dos seus livros, um jornalista da leitura dos seus artigos. Alguém só se faz notável no mundo quando pessoas o reverenciam. Mas agora, na roupagem de um espírito imortal, quando ele tem os olhos que enxergam o infinito e o Evangelho de Jesus, não. Eu não preciso agradar homens, eu preciso estar de acordo com o Evangelho de Jesus. Então, longe de mim as conveniências transitórias da terra, porque agora eu quero escrever com proveito. E escrever com proveito é falar de Jesus, falar da sua vida, deste homem incomparável, como nos fala o historiador francês Ernesto Renan. Então, quando abrimos as páginas de Humberto de Campos, não são conteúdos para nos agradar, mas são conteúdos para nos falar de responsabilidades, conteúdos para abrir estradas pavimentadas para a nossa redenção. E um outro trecho que ele nos fala aqui na introdução é: hoje não mais cogito de crer, porque sei. Ele nos traz uma dica. Quando pensamos em Jesus e o Evangelho, não nos cabe apenas crer, mas saber.
E podemos fazer uma ponte de Humberto de Campos com Emmanuel, porque sei que Milena Costa adora Emmanuel. E no livro O Consolador, questão de número 354, Emmanuel nos diz que ter fé não é acreditar. Ter fé é ter certeza da providência de Deus nos nossos passos. E olha, se Humberto de Campos era da falange de Emmanuel e vem a escrever por seu médium, olha como ele nos traz na introdução da obra Boa Nova. Já não cogito de dizer, eu creio, mas doravante direi, eu sei. Porque Jesus se faz presente em mim, na minha escrita, para que eu reformule os meus passos. Essa forma pela qual escreve Humberto de Campos e pela qual nós devemos ler cada uma das 30 lições que ele nos deixa. E agora vamos entrar na lição de número 2, Jesus e o precursor, que nos lembra João Batista. E eu não poderia começar falando de João Batista sem relembrar um dos grandes profetas do Velho Testamento, Elias, que descrito no livro de Reis, capítulo 18, versículos de 17 a 46. Elias que viveu cerca de 900 anos antes de Jesus, na época do rei Acabe, um grande defensor do monoteísmo. Na época em que a Galileia, o reino de Israel, os homens adoravam os mais variados deuses. E há um fato em particular que traduz o que representa o profeta Elias, porque um dia ele chama 450 sacerdotes que adoravam o deus Baal, os deuses conforme os ritos pagãos da Grécia, de Roma e daquela mesma região ali, e propõe um repto, um desafio. Defronte o Monte Carmelo, ele defende o monoteísmo, a existência de Deus único, de Jeová. Bom, vamos então fazer da seguinte forma. Tomemos de 2 bezerros. Vamos subir, vocês primeiro, os sacerdotes de Baal, e eu depois, nesse Monte Carmelo. E vamos cada um fazer a oferenda ao nosso Deus. Vocês sobem, matam o bezerro, clamam pelo seu Deus e, se ele for o Deus verdadeiro, ele há de consumir o bezerro. E subiram os sacerdotes de Baal. E oraram, e fizeram os seus ritos, e o bezerro continuava ali. As peças da sua oferenda intocáveis. Já quando raiava mais do meio-dia, eis que sobe Elias, que era um grande médium de efeitos físicos. E ele propõe que o seu desafio fosse ainda maior, porque ele pede 4 cântaros com água, que se faça 2 regos em volta da oferenda e que se molhe o bezerro, ou seja, para que fosse consumido pelo fogo, ficaria ainda maior. E depois do bezerro molhado uma vez, molhado 2 vezes, ele começa a sua oração. Ó Deus, único de Israel, ó Deus que é a providência, venha consumir esse bezerro aqui agora e demonstrar a sua grandeza, a sua majestade. E eis que do alto raios consomem aquele bezerro, e ele desce dizendo, tá vendo? O Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E agora vocês precisam ser mortos para que toda Israel saiba que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E conta o livro de Reis, que ali no riacho de Quizon, ele decapita 450 sacerdotes pagãos, adoradores do Deus Baal. Passam-se 900 anos. Na cidade de Betabara, na Judeia, nasce um menino, filho de Zacarias e de Elizabeth. Elizabeth, Rafael, não seria Isabel? Elizabeth, o nome em hebraico. Eli Shabat, que trazendo para o latim vira Isabel. E Zacarias era um sacerdote do templo. Ele e sua esposa já eram anciãos. Quando ele, no turno da noite, entra naquele que nós sabemos ser o santo dos santos do templo, ele vai fazer a sua oferenda. Quando um anjo, o mesmo anjo que anunciou a Maria em Nazaré, que ela teria um filho que seria o Messias esperado pelo povo de Israel, vai a Zacarias e ele diz, você e sua esposa, Elizabeth ou Isabel, agora aqui o nome já não importa mais, terão um filho.
E Zacarias pergunta, mas como isso, se eu e minha esposa somos velhos? E Gabriel, que era o mesmo espírito ou anjo, porque não acreditastes. Doravante ficarás mudo. E conforme a tradição do texto em hebraico, poderia ser mudo, poderia ser surdo, ou mudo, porque quem é mudo pode igualmente ficar surdo. O certo é que ele não falou até que a criança nascesse. E quando a criança estava para ser circuncidada no 8º dia, conforme o rito dos judeus, todos queriam colocar o nome do pai, Zacarias. Quando ele fala, não, o nome vai ser João. Como havia pedido o anjo, João o Batista. E cresce aquele que deveria ser o precursor de Jesus. 6 meses mais velho. Aquele que Maria, quando saiu de Nazaré e foi visitar naquela aldeia de Betabara, na Judeia, a criança, ela mexeu-se no seu ventre, Isabel, bem-aventurada és tu, o teu ventre, dizendo para Maria, porque só de você se aproximar, o meu filho remexeu-se no meu ventre. Nasce João Batista, aquele que seria o precursor do seu primo Jesus. E tem uma vida essênia, uma vida de um verdadeiro monasta, porque ele cresce sem beber qualquer bebida alcoólica, sem alimentar-se de carne. Dizem os historiadores e os evangelistas que ele vestia-se com uma túnica de couro de camelo. Amarrado à sua cintura, um cinto. Alimentava-se de gafanhotos e mel. O mel nós conhecemos. O gafanhoto, gente, existem algumas divergências históricas se seria aquele gafanhoto, mas ao que tudo indica, não. E aqui um historiador diz que gafanhoto existia na época da Judéia 2 tipos de vagem. Uma vagem seca, sem ingredientes nutricionais, que se chamava alfarroba, que se dava para os porcos. Lembram daquilo que o filho pródigo, quando saiu da casa do seu pai e foi comer a comida dos porcos, o que ele comia? Alfarrobas. Era uma vagem seca, dura, sem gosto, dada para os porcos. E havia uma outra vagem. Uma vagem de um gosto doce, com alto teor nutricional, que era chamada de vagem gafanhoto. Então, provavelmente, Elias, agora João Batista, porque João Batista é o Elias reencarnado, alimentava-se dessa vagem gafanhoto. E os evangelistas pegaram apenas o gafanhoto. Andava pelo deserto dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o tempo dos céus, é chegado o reino de Deus, endireitai as vossas veredas, porque eu hoje batizo com água, mas chegará o dia em que o nosso Senhor, o Messias, Messiá, aquele que é enviado, chegará e batizará com fogo, o fogo do Espírito Santo, trazendo novas veredas para cada um de nós. Eu sou a voz que clama no deserto. Não pensem estar vendo um caniço, mas um homem que está pavimentando a estrada daquele que há de vir depois. Então, Elias, 900 anos depois, reencarna-se como João Batista para ser o precursor de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia. E das suas frases mais instrutivas para cada um de nós, e a primeira que eu quero destacar é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Vamos pensar nessa frase? O que é arrepender-se? Quando nós pensamos em arrependimento, logo nos vem, e eu conversava com Milena, que eu estou estudando psicologia, não para ser um psicólogo que é espírita, mas para ser um espírita que fez psicologia. Quando nós recebemos os pacientes nos consultórios, as pessoas vinculam o arrependimento àquela culpa paralisante, aquele remorso que nos deixa sem abrir perspectivas, mas esse arrependimento trazido por João Batista é diferente, porque nos lembra uma palavra do grego metanoen, que no português metanoia. E metanoia, meta, um prefixo, quer dizer além, noia, intelecto, pensamento, ou seja, modificar o pensamento.
Modificar a forma de agir, modificar a forma de se comportar no mundo, trazendo uma palavra bem atual: ressignificar os passos. Ou seja, arrepender-se não é apenas guardar culpa, remorso, esse é um primeiro passo. Porque da culpa, que não deve ser aquela que paralisa, mas aquela que abre oportunidades, nós devemos ressignificar os passos, reformular a forma como estamos vivendo, endireitar as nossas veredas. E o que nos diz então João Batista? Arrependei-vos. Metanoem, ressignificai os vossos passos, porque o Salvador, Jesus de Nazaré, está vindo para falar de um reino, que não é esse reino de Herodes Antipas, de Herodes Filipe, de Anás, de Caifás, onde romanos brigam com judeus, onde nós vivemos numa conflagração infinita. Mas ele vem falar de um reino dos céus, um reino de Deus, e aqui nós temos uma metáfora, porque reino de Deus não é um lugar, mas é um estado de alma pacificada, um estado de consciência tranquila. Então, o que nos diz o precursor João Batista? Ressignificai os vossos passos, endireitai as vossas veredas, para angariar o reino de Deus que vai ser trazido por Jesus, o Messias. E esse reino de Deus não é um lugar fixo, determinado, mas é um estado de alma. Olha a mensagem. Olha o que ele nos traz quando já nos aproximamos do Natal. Olha o que Humberto de Campos foi beber das águas lustrais do Evangelho de Jesus na erraticidade para nos trazer. Nós estamos no mundo para fazer esse processo da metanoia, modificar a forma de agir, de pensar, ressignificando as nossas veredas para encontrar um estado de paz. E prossegue João Batista, angariando os mais variados apóstolos, que do grego quer dizer aqueles que seguem aqueles que são enviados. E muitos desses apóstolos seriam depois apóstolos de Jesus. 2 deles em particular, André, o irmão de Simão Pedro, e Filipe, foram apóstolos de João Batista e depois foram apóstolos de Jesus. E já quando João Batista estava preso, ele manda 2 dos seus apóstolos irem ter com Jesus e perguntar: é você mesmo o Messias? E Jesus responde aos 2: diga, João, que os que estão cegos veem, os que estão coxo andam, os que estão endemoniados voltam à paz. E eles voltaram e disseram a João, porque ali se encontrava o Messias esperado pelo povo de Israel. Segue então João Batista na sua tarefa de angariar, primeiro, apóstolos, falando das palavras do Antigo Testamento, pregando a vinda do Messias e chamando as pessoas ao arrependimento. E depois ele próprio, já ali pelo ano 30 da era cristã, depois de Jesus passar aí 40 dias e 40 noites no deserto, ele vai até o seu primo João Batista para ser batizado. E quando estava ele lá no Rio Jordão, batizando as pessoas, eis que vai se aproximando Jesus. E ele aponta: é esse o homem de quem eu falo. É esse o Messias que está sendo esperado pelo povo de Israel. É esse o homem de quem eu não tenho sequer condição de desamarrar as sandálias. E Jesus vai ao seu primo João Batista e lhe diz: batiza-me, João. E João responde a Jesus: olha, por ser quem tu és, eu é que deveria ser batizado por ti. Não, João, você é quem está batizando. Batiza-me para que se cumpram as profecias. E naquele instante, João toma na cabeça de Jesus, abaixa no Rio Jordão, e eis, nas tradições do Evangelho, uma pomba sobe ao céu e diz: este é o meu filho muito amado, como sendo a voz de Deus. Mas nós, os espíritas, sabemos que esses fenômenos narrados pelo Evangelho, aparecimento de pombas, voz direta vindo do céu,
São fenômenos mediúnicos. São fenômenos porque existem médios envolvidos se processando de forma natural. Então, quando Jesus é batizado por João Batista, eis que vem sim uma voz: este é o meu filho muito amado. E depois daquele batizado, João nos solta uma segunda frase que eu quero que nós repercutamos nesta nossa fala da noite. É preciso que eu diminua, falando dele, João Batista, para que ele cresça. Porque um precursor é aquele que vem iniciar os trabalhos, não aquele que segue os trabalhos. Um precursor é aquele que, num determinado momento, vai precisar apagar-se para que o outro possa continuar. Imaginem, nas Olimpíadas, aquela corrida de 400 metros. Um leva o bastião e entrega para o outro. O precursor é aquele que correu em primeiro lugar. Mas chega no momento que ele entrega o bastião para o outro corredor. Precursor é isso. Ele começou os trabalhos, mas depois entregou para Jesus. E daí disse: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Porque doravante será com Jesus. E fica uma segunda lição para cada um de nós. Porque nós, os religiosos, muitos de nós, os espíritas, ainda não compreendemos o que significa trazer Jesus para a acústica de nossas almas. Porque nós ainda somos inflados por dois vícios que são trazidos para nós no Livro dos Espíritos, questão 785 e questão 913, que são aqueles dois vícios considerados radicais. Orgulho, quando eu acho que as minhas coisas são as melhores, quando eu acho que eu falo melhor, quando eu acho que eu devo me projetar sobre as outras pessoas, e egoísmo. Quando eu tenho esse eu, essa minha personalidade inflada, e acho que se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Mas para que eu acolha Jesus dentro de mim, eu vou precisar diminuir o Rafael, para que o Cristo fale por mim, haja por mim, para que o Cristo seja a tônica dos meus passos. Daí nós compreendermos Jesus, talvez nos momentos de maior tristeza, nos momentos de maior dor, porque é nos momentos que nós conseguimos diminuir para que o Cristo ganhe morada em nós. Proposta, então, para as nossas vidas, para o nosso Natal. Pensar naquilo que eu sou e saber que aquilo que eu sou só é grandioso quando Jesus está comigo. Eu de mim mesmo não posso nada. Eu, quando vou fazer uma palestra, eu faço sob a inspiração do alto, dos benfeitores espirituais, porque o Rafael sozinho não consegue nada. Eu, quando estou num trabalho, eu faço com a ajuda dos benfeitores espirituais. Eu não tenho muitas vezes aquela sorte que eu acho que eu tenho. Na verdade, eu estou sempre sendo guiado por mãos invisíveis, que são os benfeitores espirituais, que é Jesus agindo na nossa vida. A proposta, então, de João Batista é desenvolver a humildade, a simplicidade, porque um copo com água, ele só está em condições de receber mais água quando a gente admite que estamos vazios e precisamos da água que Jesus vai nos dar. Mas quando a gente admite que está sempre cheio, o nosso orgulho, as nossas coisas, as coisas do mundo, onde que Jesus vai fazer morada, se o copo está cheio? Então essa é a grande beleza do ensinamento de João Batista. É preciso que eu me apassive. Olha como faz um médium. Se apassiva para dar voz a um sofredor, para dar voz a um benfeitor. Bezerra de Menezes fala quando Divaldo se apequena. Um sofredor é atendido numa reunião mediúnica quando o médium esquece de si para dar vazão a um sofredor para ser atendido. Olha então a grandeza da mensagem de João Batista. E ele prossegue. Aquela voz que clama no deserto, mas uma voz ainda assertiva demais algumas vezes, porque trazia algumas reminiscências do seu passado, porque nós somos aquilo que fizemos de nós. O mesmo profeta Elias, morto há 900 anos atrás, desencarnado, e que dizia o Velho Testamento que subiu ao céu numa carruagem de fogo, em verdade ele desencarnou, isso é uma metáfora,
trazia aquela mesma verve assertiva, e quando ele se relacionava com Herodes Antipas e com Herodias, a sua mulher, ele costumava vociferar: vocês não são puros, porque esse matrimônio é um matrimônio constituído de um governante que roubou a mulher do seu irmão, de uma mulher que casou-se por interesse para se tornar a rainha da tetrarquia da Galileia. E por vociferar contra aqueles governantes locais, ele foi preso. E no dia do aniversário de Herodes Antipas, Herodias, a sua mulher, que estava completamente desgastada e com ódio de João Batista, pede a Salomé: dance. Dance porque o rei Herodes está embriagado. E ela dançou. Dançou aquela dança sensual e, ao final, o rei Herodes: peça-me o que tu quiseres. Inclusive, se tu me pedires o meu reino, eu te darei. Ela vai até sua mãe, e a mãe: peça a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E ela vai até Herodes, o seu pedido é aceito. A cabeça do profeta João Batista é entregue, cumprindo-se aquela lei que nós sabemos ser a lei de causa e efeito. Pois que há 900 anos atrás, na condição de Elias, ele decapitou 450 sacerdotes de Baal. Agora ele entrega a sua própria cabeça numa bandeja de prata, cumprindo-se a lei de causa e efeito, trazendo-nos a reencarnação, que é a pedagogia que nos permite refazermos dos erros passados. Mas eu sei que muitos poderiam perguntar: Rafael, mas a lei não é do amor? Não está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que o amor cobre a multidão dos pecados? Não poderia o precursor João Batista ficar sem ter dado a sua cabeça, ficar sem ter sido enjaulado por Herodes Antipas, ele que foi o precursor de Jesus, ele que foi aquela voz que clamava no deserto? E um dia, escutando o amigo Raul Teixeira, ele, numa palestra que ele praticamente estava falando e o benfeitor Camilo lhe inspirando, ele narrou da seguinte forma: podia, que João Batista muito amou. Mas a partir do momento que ele começou a verberar contra os erros de Herodias e de Herodes Antipas, ele se vinculou àquelas duas almas enfermas e acabou volvendo a personalidade do passado. Porque nós estamos no mundo para nos refazer dos nossos erros, não para verberar e julgar os erros alheios. Então, quando ele se vincula ao erro dos governantes, ele acaba volvendo ao mecanismo de causa e efeito, dando a sua cabeça para expungir o erro de 900 anos atrás. Mas o certo e o que nós devemos guardar é que, na condição de um precursor, Jesus veio porque antes dele, João Batista veio palmilhando e aplainando as estradas para que Jesus, o Rei Solar, pudesse estar conosco, nos trazer as bem-aventuranças e nos falar do reino dos céus. Quero terminar a nossa primeira parte trazendo o texto final de Humberto de Campos, nessa lição 2, quando ele assim nos fala: João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Olha a frase de Humberto de Campos. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Ou seja, só existe espontaneidade quando nós nos disciplinamos antes. Olha como Humberto de Campos está sintonizado com Emmanuel, porque Emmanuel nos diz no livro Coragem que a disciplina antecede a espontaneidade. E isso é reproduzido aqui por Humberto de Campos. E segue o benfeitor: a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo
o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Então, João é o símbolo do cristão ativo, deixando para cada um de nós que o estudamos hoje e que já nos acercamos da data do natalício de Jesus, que nós igualmente devemos ser esses cristãos ativos, operosos, que buscam essa metanoia, esse arrependimento para ir ao encontro do reino dos céus, não um lugar, mas um estado de comunhão com Jesus que irá nos trazer paz, consciência tranquila e a alegria de estar no mundo sem ser no mundo. Porque, como dizia Jesus, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos, mas no reino dos céus ele ainda é o menor, porque no Evangelho de Jesus, aquele que quiser ser o maior será o menor. E aquele que se humildar ganhará, na grande metáfora, o reino da paz, esse lugar de trabalhar para o Evangelho e angariar o Cristo na sua intimidade. Vamos conversar um pouquinho agora. Rafael, farei das palavras da amiga Beth, que diz assim: as palavras me tocam profundamente. E da amiga Cleo, que diz assim: Jesus, que estudo maravilhoso, quanta emoção. E ela te parabeniza. Parabéns, Rafael, por explanar lindamente esse texto. Amigo, eu vou aproveitar que você está aqui nessa noite e que você é conhecedor da psicologia, mas como você falou, espírita, né, estudando a psicologia e unindo essas duas ciências, uma a princípio humana e a outra a espiritual, a ciência do espírito. E como a gente conversava um pouquinho antes com Joana de Ângeles, amparando lindamente o teu trabalho e todas as perspectivas, né, de trabalhos futuros a partir dessa belíssima carreira, quando João o Batista, ele faz, e você iniciou exatamente nessa linha, a questão do arrependimento. Porque muitas vezes nós confundimos o arrependimento com o sentimento de culpa. E se arrepender, ou melhor, antes do arrependimento, na sua essência, né, no verdadeiro significado, identificar o nosso erro já é um sinal de evolução. Mas não basta. E era exatamente isso que João, né, falava e pregava, antecedendo o mestre. E pegando esse ganchinho final que você trouxe, a disciplina que antecede a espontaneidade. Amigo, como diante de um erro que nós observamos em nós, como não paralisar? Como termos aquele insight de respirarmos fundo e planejarmos o futuro, apesar do erro passado? Bom, vamos lá. O bom é que se eu não souber, eu precisar de ajuda, a Milena está do meu lado. E eu tenho certeza que aquilo que ela pergunta, ela poderia responder de uma forma ainda mais aprofundada. Eu tenho aprendido que muitas das coisas que nós acreditamos hoje são frutos de construções que nós trazemos de muitas vidas, onde a gente foi guardando determinados sentimentos que não trazem a sua significação verdadeira. Porque vejam, nós falamos em metanoia, que é a palavra arrependimento do grego, mas ela nos busca uma outra palavra, que é a palavra amartia, que é pecado. Nós temos na nossa cabeça que quando nós pecamos, nós erramos, nós precisamos de uma punição. Se existe um pecado, precisa de uma punição. Se existe um erro, precisa de um castigo. Mas quando Deus falou conosco dessa forma, onde está isso no Evangelho de Jesus? Se o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 13, nos diz que misericórdia eu quero e não sacrifício. Então vamos estruturar essas coisas na nossa cabeça. Pecado, que vem do grego amartia, quer dizer desviar a rota ou errar o alvo. Ou seja, se eu desvio da rota, eu posso volver a rota. Se eu erro o alvo, eu posso acertar o alvo. Eu não preciso me confranger por causa disso. Eu não preciso ficar me penitenciando por causa disso.
Mas, para tanto, eu vou para uma segunda palavra, que é a palavra metanoia. Porque para volver a rota, eu preciso ressignificar os meus propósitos. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso de atitudes diferentes. Porque se eu continuo agindo do mesmo jeito, eu vou chegar nos mesmos resultados. Isso é metanoia. Se eu quero um futuro diferente daquele que eu tenho hoje, eu preciso de atitudes diferentes. Então eu preciso ressignificar. Da amartia, eu faço a metanoia, reestruturando, mas tendo agora uma terceira palavra grega, telos, que quer dizer meta. E qual é a nossa meta? Jesus, o Evangelho. E por isso Paulo nos diz lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos que todos nós estamos gravitando para a unidade divina. E se nós estamos gravitando para a unidade divina, quando a gente cai, a misericórdia nos levanta. Quando a gente erra, a misericórdia de Deus nos perdoa. Falta nós nos perdoarmos também. Falta nós termos essa compreensão que a lei é de misericórdia, é de amor, não é de punição. As dificuldades vêm até nós para que a gente possa aprender. Isso é uma escola. Então nós precisamos arrumar isso tudo dentro da nossa cabeça. Agora vamos para os exemplos. Eu gosto muito do exemplo de Paulo. Porque vejam, ele era Saulo. E Saulo em hebraico quer dizer o orgulhoso. Quantas pessoas ele matou? Quantas matanças foram ordenadas por ele? Basta que a gente volva ao livro Paulo e Estevão, que a gente vai ver como era a personalidade de Saulo. No deserto de Damasco, indo para Damasco, ele se depara com Jesus. E Jesus entra na cidade, que lá eu te direi o que fazes. Ele de Saulo se transformou em Paulo, que em latim quer dizer pequeno. Ele poderia ficar assim, mas será que eu consigo? Quantas pessoas eu matei antes? Como eu era uma pessoa cruel antes? Não. Ele reestruturou o seu passo, não olhar para trás. Tomar da charrua e seguir em frente. Porque a culpa, nos diz Joana de Ângeles, ela é paralisante. Eu fico estagnado achando que eu errei e deixo de fazer os esforços para seguir em frente. Então, de Saulo orgulhoso, nós temos essa dimensão Saulo dentro da gente. A gente pode ir para a dimensão Paulo, nos apequenar. E olha como a gente vai fazer nos links. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Paulo se fez o pequeno para que Jesus crescesse nele, mas ele não paralisou. Isso é tal qual mudar o dial de um rádio. Porque ele já tinha energia que ele usava para o mal, agora ele vai usar a mesma energia para o bem. Então esse é o processo que a gente vai ter que fazer. Transformar a culpa que paralisa. Eu vejo muitas pessoas batendo a cabeça na parede, eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, eu não posso sequer ser espírita. Não. Vamos abandonar esses pensamentos, porque essas ideias fixas, você mesmo já nos disse, tem muito de nós, mas tem muito de obsessão. Vamos olhar para frente. Vamos saber que Deus nos abre oportunidades, que Deus nos espera tal qual o filho pródigo, que Deus tem um investimento em cada um de nós, assim como teve investimento em todos aqueles personagens bíblicos, e nós possamos endireitar as nossas veredas. Eu acho que esse é um processo possível, é um processo libertador. E daí, Joana de Ângeles, ela nos diz que quando conseguimos concatenar doutrina espírita com psicologia, a gente deixa de ver as religiões como castradoras, como limitadoras, porque trabalham culpa, pecado, aquilo que pesa, para ver como libertadora, porque Jesus e o seu evangelho nos libertam, não nos limitam. Os nossos benfeitores conhecem as nossas falhas. Jesus conhece as nossas falhas, mas sabem das nossas possibilidades. Agora nós precisamos acreditar nas nossas possibilidades e seguir em frente. Se eu não acreditasse que eu pudesse vencer aquilo que eu fui, a minha adolescência difícil, a minha juventude mais difícil ainda, estivesse hoje com você aqui, dando o meu pouco, porque eu tenho muito pouco. Se eu fosse contar as minhas dificuldades, eu estaria paralisado nelas. Vamos olhar para frente, porque Deus nos ama a todos e nos dá todas as possibilidades. Você falava, amigo, e eu pensava de um exemplo, que isso eu até recentemente falei no estudo, que eu estava aqui na linha amarela, né, Via Expressa aqui do Rio de Janeiro,
E no meio de um engarrafamento grande, porque agora os engarrafamentos voltaram, né? Os congestionamentos, eu vi um irmão cadeirante, talvez, de repente, provavelmente você já tenha visto, no meio daquela multidão de carro, de moto, ele ali vendendo o seu biscoito, vendendo a sua bala. E na mesma hora a gente traz o pensamento da superação humana. Meu Deus, eu estou aqui, dentro de um carro, mexendo minhas pernas, o irmão tem a sua limitação e ele está ali superando. E uma cena que me marcou muito desse irmão foi o momento em que um carro parou, no meio, né, o congestionamento, o carro parou e comprou algo desse irmão. Quando ele pegou o dinheiro, ele apontou para o alto e fez assim, agradecendo a Deus. A superação dos seus limites humanos. E quando você fala para a gente, o superar das nossas paralisias ainda espirituais criadas por nós mesmos. Então veja, quando você diz assim, quando nós dizemos, eu não posso, como eu desse jeito serei o espírita, você fazendo uma alusão à sua história, e todos nós temos as nossas histórias, quem diria que um dia, amigo, nós estaríamos aqui estudando o Evangelho? Porque nessa vida nós temos os nossos erros, todos nós. Mas se a gente for comparar com os possíveis erros do passado, olha todo o investimento, como você falou, de Jesus, sempre ali, sabe? Não esquecendo nenhuma das ovelhas e unindo e esperando o nosso tempo. E aí, por que que eu falo isso? Porque a Patrícia, ela fez um comentário, a Patrícia de Roios, ela botou assim: quão misericordioso e amoroso é nosso Pai e nosso irmão maior, que aguardam pacientemente que deixemos as mensagens e as leis divinas penetrarem nossos espíritos duros e relutantes. Qual é o tempo? É o respeito ao tempo de cada um de nós. Então, assim, a gente se emociona muito com isso porque toca os nossos corações, amigo. A nossa recuperação, estarmos aqui hoje é uma superação espiritual para todos nós. Exatamente. Você me fez lembrar, Milena, você e Patrícia de Roios, um grande companheiro espírita do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Mileco, que nessa vida não conheceu as pessoas pelos olhos físicos, mas conheceu pelos olhos da alma. E talvez a gente não tenha compreendido a grandeza daquele homem, porque ele sorria apesar de todas as limitações, de todas as dificuldades. E há num livro contada experiências deles de vidas passadas, por que ele nasceu deficiente visual nessa vida. E o quanto de investimento que a divindade fez na vida dele, nos propósitos dele. E ele nos deixou uma canção que para mim é quase um lema de vida. Você é uma canção que Deus canta. Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta. Ele gostou de compor você. Ninguém tem o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem o coração que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito, você é perfeito verso. Rima rica que faltava no poema do universo. Então, Milena, eu com 26 anos, o benfeitor espiritual da nossa casa disse assim: Rafael, inquisidor. Rafael, quantas e quantas vidas foram perdidas pelas suas mãos. Quantas almas espoliadas, quantos hoje ainda voltam te martirizando os passos, te perturbando as noites. E eu pensei, bom, eu tenho duas opções. Ou eu me responsabilizo por tudo isso que já passou e que o véu do esquecimento estava me impedindo de ver até então, ou eu tomo isso como um incentivo, porque se Jesus me deu uma nova encarnação, se Deus me deu uma nova encarnação, é para eu olhar para frente, é para eu ser a minha melhor expressão, é para eu transformar culpas e remorsos em atitudes. Atitudes renovadas com Jesus. Porque se nós temos uma encarnação é porque nós somos canções que Deus canta. Não importa quem nós fomos, mas importa quem nós seremos. Porque Jesus não nos conhece por aquilo que a gente fez ou ainda faz, mas pelos seres crísticos que nós seremos. Deus sabe das nossas inclinações e das nossas possibilidades mais íntimas. E daí a gente compreende por que dentro de nós existem anjos.
É porque naquela metáfora de Michelangelo Buonarroti, a vida vai tirando os excessos, com as cinzeladas, tal qual ele, num bloco de mármore, ia tirando os excessos e libertando os anjos. Então, o que a gente pode? Ficar paralisado no bloco de mármore, eu sou um bloco de mármore, ou pensar, deixa eu libertar o anjo, deixa eu fazer o meu melhor. Se o meu melhor hoje for dar uma sopa, que eu dê com a minha melhor vontade. Eu não preciso ser o Raul Teixeira, o Divaldo Franco, o Albert Schweitzer. Deixa hoje eu ser aquele que distribui uma mensagem na casa espírita, porque eu estou me arrependendo e endireitando as veredas. Eu não preciso ser o profeta João Batista. Eu posso ser a Milena Cóssio nas lives de quinta-feira. Ou posso ser a Guerrar, que está nos acompanhando, mas vibrando junto conosco. Porque não existe tarefa maior ou menor. Existe tarefeiro que se dispõe a agasalhar Jesus e ser aquilo que ele espera de nós. E no mundo de hoje, Rafael, e aí vai a pergunta para o Rafael, pai da Clara. E agora eu entendo o nome da Clara. No mundo de hoje, eu vou dar sequência ao meu comentário, o comentário do Daniel Rosa, que está conosco nessa noite. Justamente essa visão de vida. Porque, por exemplo, o Rafael, pai, ele visualiza a Clara amanhã. Existe a Clara hoje, a criança, meiga, ali indefesa, mas vai existir a Clara que precisa ser forte, que precisa ter uma base sólida, um local de referência para quando da dificuldade ela retornar àquele local, que vai lhe dar a segurança necessária. E a passagem exatamente de Jesus e o precursor, existe o diálogo de Maria com Isabel, Elizabeth. E naquele momento as mães têm uma preocupação com aqueles filhos que são especiais, porque cada mãe e cada pai conhece o filho que tem, se estiver com senso de observação bem apurado, se estiver atento. E eu diria que nós, como espíritas, temos um horizonte muito amplo de visualização daqueles espíritos que chegam como filhos, como sobrinhos, o mais jovem que chega na família, porque nós não vemos só corpos físicos, mas vemos espíritos. Então, essa busca pelo que é, em realidade, aquilo que de fato dará sustentação. E aí eu venho com o Daniel. O Daniel ele diz assim, segundo Emmanuel, no livro Consolador, os espiritistas sinceros na sagrada missão de paternidade devem compreender que o batismo aludido no Evangelho é o da invocação das bênçãos divinas para que a eles se reúnam no instituto sacrificado da família. Perdão, eu estou lendo e acabei não botando aqui para vocês. O espírita deve entender o batismo como apelo do coração ao Pai de misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a ele confiadas no instituto familiar, compreendendo além do mais que esse ato de amor e compreensão divino deve ser continuado por toda a vida na renúncia e no sacrifício. Como é o pai Rafael observando a Clara e tendo a oportunidade de compartilhar com todos os pais e mães que estão aqui nesse momento, quais são os valores, qual é a apreensão desse pai, qual é o cuidado, o que você de fato, amigo, tenta colocar gradativamente como no acervo desse espírito que hoje se apresenta como Clara. Vamos lá, primeiro eu quero agradecer o Daniel. O Daniel é uma pessoa do movimento espírita que está sempre presente nas nossas lives, com essas perguntas que são verdadeiras aulas de quem estuda o espiritismo. Obrigado pela sua pergunta, viu, Daniel? Obrigado pela sua participação. Milena, você tem razão, a Clara chama-se Clara em homenagem a Clara de Assis. E eu, até os meus 18 anos, já contei isso para vocês, eu quase fui sacerdote da Igreja Católica franciscano. De Francisco eu cheguei a Jesus, amor a Francisco, amor a Jesus e depois amor ao Espiritismo. Porque o Espiritismo me propiciou entender Jesus, entender Francisco e abrir as portas
para a imortalidade, para a espiritualidade e para a vivência das virtudes morais. A forma de lidar com a minha filha é trazer para ela o tesouro que um dia minha mãe trouxe para mim. A minha mãe me trouxe o tesouro do Evangelho pelas vias da Igreja Católica. Não que a Igreja seja o mais importante, mas o que a Igreja trazia, que era Jesus. Então eu vejo que o maior tesouro que eu posso deixar para minha filha é Jesus. Minha filha, Ele é o seu maior tesouro. Vamos orar, minha filha. E como a oração do Pai Nosso é ainda muito comprida para ela está com 3 anos, já consegue me acompanhar, mas não consegue repetir tudo o que eu falo. Eu ensinei uma que ela faz desde 1 aninho. Jesus, amigo, fica comigo. Jesus, abençoa o papai, a mamãe, o Chico. Chico é o meu filho mais velho, o cachorrinho. Abençoa todo mundo e dá-nos a tua paz. Então eu sempre falo, minha filha, nunca esqueça esse nome, porque Jesus deve ser o nosso tesouro. Eu sei que a minha filha está no mundo e eu não sei que ligações eu tenho com esse espírito, eu não sei que dores esse espírito vai passar. E a gente como pai, seu Pedro está aí nos escutando, talvez ele quisesse lhe cercear todas as dores, todos os desencontros, mas a tarefa dos pais não é essa. Porque nós, os espíritos, vimos ao mundo para poder aprender. Então a minha filha vai aprender, assim como eu venho aprendendo, e são experiências que nos fazem mais ricos, mas que em todo momento ela tem o tesouro do Evangelho, hoje redivivo pela doutrina espírita na vida dela. Que ela receba do pai dela não essa vontade de ter cada vez mais cursos, mais formação, porque isso é importante. E eu vou propiciar à minha filha que ela estude, que ela faça o curso que ela quiser, mas que ela seja uma pessoa que se aproxime de Jesus. Porque eu vejo que a grande dificuldade da nossa humanidade hoje é nos afastar do sol que nos aquece. Eu gosto muito da metáfora do girassol, porque o girassol é uma flor muito peculiar. Ele vai girando ao encontro do sol. Então, a grande herança que eu quero deixar para minha filha é essa. Minha filha, você é um girassol. Que você sempre gire onde estiver Jesus. Porque onde estiver Jesus, por mais que existam dores, dificuldades, problemas, você terá força, consolo e esclarecimento para poder faceá-los. Seu pai estará do seu lado, sua mãe também, mas Jesus é o amigo de todas as horas. E a doutrina espírita é hoje, na beleza da proposta da Federação Espírita Brasileira, Kardec, o Espiritismo, é a chave para que nós abramos a porta que nos leva até Jesus. Quanta emoção, amigo. Quanta emoção. E eu vou compartilhar aqui os comentários dos irmãos. Né? A Ana Sintra, que é uma amiga que nos acompanha de São Paulo, não cabe pergunta sobre o texto de hoje. Tudo muito bem explicado. Parabéns, Rafael. A Solange, muita gratidão a você, amigo, pela noite de hoje. O Robson nos dizendo que hoje está um banquete. E é verdade, amigo, é um banquete espiritual, né? O Marcos de Carvalho, né? Sempre aqui tão presente. O Marcos, que eu ouvi dizer que em breve nós conheceremos ele. Vou só deixar aqui assim, que em breve, acho que aqui pelas lives, nós vamos conhecer o Marcos. Não vou dizer Eu aonde. conversei com o Marcos essa semana. Já estamos aí nos aproximando. Então, amigo, depois você dá todos os contatos, viu? Então, aqui, ó, a Elizabeth também. Gratidão, Milene e Rafael. Excelente estudo, aprendendo muito. A Beth também agradecendo. E, amigo, nós estamos no nosso limite do tempo, porque eu queria fazer um convite aos irmãos que estão aqui. Realmente, o domingo, hoje, um banquete espiritual para nós aqui do GESEB, os amigos que estão pela Web Rádio Fraternidade, pelo IGESE, pelo Centro Espírita Lar de José, nessa noite com o Rafael, mas daqui a pouquinho, o Rafael estará lá na página da Federação Espírita de Goiás com mais um episódio da série Comece pelo Começo. E aí eu vou até compartilhar uma coisa com você, amigo. Você percebeu que a gente, de repente, piscou e já estamos indo para o 9º episódio. 9º episódio, E já vai exato. dando aquela pontinha assim no coração, um aperto.
porque estamos encerrando mais um ciclo, né, amigo? A Solange está querendo que eu mostre os dizeres. É de Ariano Ah, Suassuna. é, isso. Vocês conseguem ler, gente? Eu tenho que Eu ler para consigo. vocês, né? Lê aí, amigo. Então vamos lá. Eu não. Eu tenho até que reler aqui, gente, ó. Eu não tenho o hábito de leitura. Eu tenho paixão da leitura. O livro sempre foi para mim uma fonte de encantamento. Eu leio com prazer, leio com alegria. Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. E a Rosilene também agradecendo. Ó, o Daniel também agradecendo. Daniel, que eu também ouvi dizer que por aí, em algum momento, a gente vai conhecer ele ao vivo, numa live. Mas, enfim, são os bastidores, viu? A gente ouve uma coisa aqui, outra ali e vai compartilhando. Fiquem atentos, em breve vocês saberão. Mas, como eu ia dizendo, o Rafael daqui a pouquinho estará lá na página YouTube, Facebook da Federação Espírita de Goiás, também Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, IGESE, com a série Comece pelo Começo. E hoje você tem convidado, né, amigo? Tem, Geraldo Campetti vai estar conosco. Então, Geraldo Campetti e mais um tema do Evangelho, dessa série Isso. maravilhosa que faz parte agora dos nossos domingos. Né? Eu compartilhei com o Rafael que todos os domingos a gente está acompanhando ao vivo, porque por ser domingo também, né, amigo, é mais fácil. E os demais É. amigos a gente acompanha. Geralmente eu consigo acompanhar ao vivo. Quando eu não consigo, aí a gente assiste depois, porque todos os episódios ficam gravados, assim como todos os encontros aqui do GSEB também. Amigo, eu gostaria que você deixasse as suas palavras finais para os nossos amigos, te agradecendo desde já imensamente. E eu queria dizer uma coisa para você, amigo. Passado todo esse período de pandemia, ou eu irei aí conhecer de pertinho a CEF, ou você virá aqui ao GSEB conhecer também o GSEB, porque assim, só estamos separados pela Baía de Guanabara, estamos muito pertinho para nos conhecermos apenas pelo online, e você será sempre muito bem-vindo aqui no GSEB, saiba E por que disso. não as duas coisas? Então serão as duas coisas, viu? Isso, Então as suas isso aí. considerações finais, amigo. Alegria, alegria, alegria. Agradecimento a cada um de vocês, André Luiz Barbosa, Alba Valéria, Regina Camargo, Patrícia Derroio, Solange Guerra, Marcos de Carvalho, Daniel Rosa de Assis. Deixa eu dizer mais alguns nomes aqui. Gente, é a presença de vocês que faz o nosso estudo ficar rico. Rosilene Formigoni, Bete Campos, Elizabeth Silva, Robson Bim. Aqui, Bim. Um abraço do Brasil aí para as terras dos Estados Unidos, porque sei que você, Patrícia, vamos dizer mais alguém aqui, Ana Maria Barbosa Sintra, Marluce Rangel, Cleo Gonzalez, Elizabeth Silva. Bom, olha o Maxwell Severo aí, gente, que legal. O Maxwell, olha, já disse para a Milena que as lives de quinta-feira estão excelentes. Aqueles vídeos, quer dizer, aquelas gravações que vocês estão trazendo ali estão muito boas. Parabéns, viu, amigo? Parabéns mesmo pelo trabalho, pela forma que vocês estão abordando. Tá vendo? Como é que é bom falar com as pessoas? Juliana Felipe, os amigos do IGESE, da Web Rádio Fraternidade, Lar de José, os amigos do GCEB. Bom, eu acho que eu falei com todo mundo. Bom, e o pessoal que a Milena já falou no início. Vamos terminar com o coração? Porque José Silvério Horta, monsenhor da Igreja Católica, mas do lado de lá, cristão. Assim como cristão foi Chico Xavier, porque ele volta de cristão para cristão, não de católico para espírita, porque isso não é o mais importante, de quem ama para quem ama, porque João Batista foi o precursor daquele que amou. João Batista amou, Jesus amou também e nos deixou o périplo para que nós aprendamos a amar. E pelas mãos de Chico, num livro memorável chamado Antologia dos Imortais, ele nos disse: louvado seja Senhor Jesus. Na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes, no evangelho da nossa redenção. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor,
A nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente, estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida. Muita paz e um grande abraço, meus queridos irmãos. Um beijo e até uma próxima. Gratidão, amigo, de todo o coração, mais uma vez, que esse tenha sido o primeiro de muitos encontros nossos, online, presenciais. Gratidão a todos os amigos que estiveram conosco. Nós tivemos, né, dos Estados Unidos, tivemos irmãos aqui, o irmão Rubem de Los Santos, que é do Uruguai, da Rádio Espírita Uruguai, esteve aqui nos acompanhando, Juliana também, trabalhadora da Rádio Espírita Uruguai. E na próxima semana eu queria fazer o convite aos amigos, porque teremos mais um amigo muito querido e amado dos nossos corações, o médico palestrante espírita Sérgio Lopes, que falará sobre o Sermão do Monte. Então, no dia 12, às 19 horas, mais um grandioso encontro, como o de hoje, da série Boa Nova, nos aproximando ainda mais do Evangelho de Jesus e do nosso Mestre, principalmente com a proximidade e a chegada do Natal. Rafael, amigo, eu vou me despedir de você agora, por um momento aqui no GCEB, mas já já nos encontramos lá na FEEGO e eu convido a todos os irmãos e amigos que, saindo daqui, é o tempo da gente fazer um lanche, comer algo rapidinho e nos encontrarmos para mais um grandioso estudo lá na FEEGO. Gratidão, um beijo grande no seu coração, amigo, um beijo grande no coração de todos os irmãos que estiveram conosco. Nós encerramos o nosso encontro com a belíssima e com uma voz angelical, Juliana Granato, com Ave Maria. Até o próximo encontro, amigos.